Vida após a morte? Será que existe mesmo? Como podemos comprovar? Olá, perfectíveis! Eu sou a Carol Bertato e hoje iremos entender como é possível provar que existe vida após a morte do corpo físico. Ao longo dos últimos vídeos, conversamos bastante sobre a sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico e da preservação da sua individualidade no mundo espiritual. Mas como será que podemos comprovar que, de fato, o espírito sobrevive à morte do corpo físico? Vamos ver o que Kardec traz para nós na pergunta 152 do Livro dos Espíritos. Espirituosa, tá por aí? Sim, vamos à questão 152? Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova através das comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, verias; se não fosseis surdos, ouvirias, pois com muita frequência uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós. Desde o século XIX até o início do século XX, diversos fenômenos aconteceram ao redor do mundo. Isso contrariava o conhecimento da época sobre matéria. Entre esses fatos estão as movimentações de objetos inanimados, barulhos provocados por causas desconhecidas, aparições, comunicações com indivíduos que já não viviam mais na Terra, dentre outros. A observação mostrou que, para a produção desses fenômenos, era necessária a intervenção de uma ou de várias pessoas dotadas de uma aptidão especial, que foram designadas por Kardec sob o nome de médiuns. Diversas hipóteses foram levantadas para explicar estes fenômenos: charlatanismo, alucinação, causas materiais como a eletricidade ou o magnetismo. E diante dos fenômenos que davam sinais de inteligência, foram atribuídas como causa a inteligência do médium ou das pessoas presentes. Todas essas explicações até eram válidas para vários casos, porém não para todos. Havia muitos fenômenos, principalmente os de comunicações, que ficava claro a intervenção de uma inteligência que não poderia ser atribuída ao médium ou a alguma outra pessoa viva. A análise rigorosa desses fenômenos revelou a existência de um mundo além dos limites da matéria conhecida, o mundo dos espíritos. Vocês podem perceber que na maioria dos últimos vídeos explicamos o conteúdo através de alguns exemplos. Casos reais, revelados a partir de comunicações com espíritos desencarnados. Aliás, o próprio Livro dos Espíritos é fruto de comunicações espíritas realizadas através de médiuns, lembram? Hoje não será diferente. Vamos conhecer um caso muito interessante que mais uma vez comprova o mundo dos espíritos. E mais, comprova a individualidade dos desencarnados. Este relato está no livro Jogos no Além, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Carlos Alberto da Silva Lourenço era um jovem de 18 anos muito estudioso, educado e amigável. Estava no seu primeiro ano da Faculdade de Engenharia Mecânica. Fazia trabalho voluntário anonimamente, nem seus pais sabiam disso. Ensinava braille e auxiliava a instituição de braille de Santos em campanhas beneficentes. Carlos e sua família eram de formação católica, desconhecendo assim os ensinamentos da doutrina espírita sobre a sobrevivência da alma. Durante uma partida de basquete em sua faculdade, sofreu um aneurisma, o que levou à sua desencarnação. No dia da sua primeira comunicação, mais ou menos 5 meses após a sua morte, Carlos Alberto estava acompanhado de seu bisavô paterno, Lourenço, e do padre Galdino Viliotto, professor e muito amigo de Carlos. Através de sua comunicação, podemos perceber vários ensinamentos acerca da separação da alma do corpo após a morte. E também ver na prática os conhecimentos da doutrina espírita contidos em O Livro dos Espíritos. Ele relata estar acompanhado de parentes também desencarnados, pessoas que o médium desconhecia. Carlos conta com detalhe como foi o momento de sua morte, o que sentiu e o que pensou. Apenas uma dor de cabeça muito ligeira me dava a ideia de algum comprimido que pudesse me restituir toda a força. A queda do corpo foi rápida. Quis controlar-me, mas não pude. Alguma coisa estava diferente em meu cérebro. Tentei estudar a mim mesmo, pois parecia estar caindo em um choque de encontro a um muro desconhecido. Chorei, passando a um sono que me pareceu vir de uma injeção de anestésicos. Então dormi muito, mas sonhei que fui ao encontro da nossa casa e a do nosso caro Dr. Marins, médico amigo de Carlos Alberto.
Caminhando livre, mas desorientado pela praia de Embaré e ao longo de outras praias, como se eu fosse feito de um material muito leve e flutuante, a transferir-me de um lugar para o outro conforme minha própria vontade. Em seguida, apaguei-me e nada senti, senão repouso, sem nenhuma recordação. Após 2 meses, Carlos Alberto volta a se comunicar através da psicografia de Chico Xavier. Em sua segunda mensagem, ele destaca a importância das preces e dos pensamentos fortificantes de seus parentes e amigos encarnados para a sua sustentação e evolução. Fala muito de Deus e de Jesus e compreende a necessidade de sua morte para expiação de débitos passados. Como as comunicações com os espíritos continuam acontecendo nos dias de hoje, cada um de nós pode também analisar de forma rigorosa as mensagens que recebe, para ter as suas próprias provas da existência do mundo espiritual, principalmente quando aqueles que foram nossos conhecidos provam a sua identidade, através das particularidades pessoais relativas à sua vida terrestre que podem ser constatadas. Desta forma, podemos construir, ou talvez até reforçar em nós, a certeza da sobrevivência da alma à morte do corpo. Então é isso, perfectíveis, chegamos ao final de mais um vídeo. Agora é com vocês. Curtam, comentem, compartilhem com os amigos. Se você não for inscrito, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber notificações. E segue a gente lá no Instagram, @canal Geração Espírita. Beijos! Comunicação. Charlatanismo, alucinações. E diante dos fenômenos que este relato está no livros. E auxiliava a sociedade após 5 meses de sono. Não. Mais ou menos 5 meses após a sua sai mais certeza da sobrevivência da morte e a alma. Não. A morte do corpo. A morte e a alma do corpo. Ai meu Deus, vou ter que fazer tudo de novo.